Olá, queridos, tudo bem, meus amores? E aí, como vocês estão? Bom, gente, no vídeo de hoje eu trouxe mais um Vida de Casada com um tema muito interessante, mudando de igreja. Sabe quando você, noiva, faz parte de uma igreja e o seu noivo faz parte de outra igreja diferente? E vocês estão naquela confusão, ai, será que eu vou para a igreja do meu esposo depois que a gente se casar? Ou é melhor ele vir para a minha igreja depois que a gente se casar? É sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, porque isso aconteceu comigo, gente. Eu fazia parte de uma igreja e o meu esposo fazia parte de outra. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso e quero dar algumas dicas também, muito interessantes. Então continue assistindo o vídeo comigo até o final. E já se inscreve no canal pra não esquecer. E curte, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá bom? Então, bora comigo! Bora pro vídeo de hoje! Bom, gente, pra começar, eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história. Quando eu comecei a namorar, eu fazia parte de uma igreja e o meu esposo fazia parte de outra. E durante as pregações, e sempre que o meu pastor conversava comigo, ele dizia que é muito importante que a esposa e o esposo estejam na mesma igreja, que não é bom que estes sejam de igrejas diferentes. E então, o que aconteceu? Eu comecei a pensar, mas aí vai ser muito fácil. Eu chego pro meu marido e falo pra ele, amor, vamos para a minha igreja, porque é bem melhor, né? E aí ele vai decidir pra minha igreja e fica tudo numa boa. Mas, gente, não foi nada disso. Quando eu cheguei pro meu esposo pra falar pra ele, amor, vamos para a minha igreja depois que a gente se casar? Adivinha qual foi a resposta do dito cujo? Qual foi a resposta, amor? Não. Um não bem bonito na minha cara, né, gente? Só Jesus. E aí, todas as vezes que a gente entrava nesse assunto de quem ia pra igreja de quem, era uma coisa linda. A gente discutia, a gente brigava. E como eu contei pra vocês no vídeo da tag Vida de Casada, que inclusive quem ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui abaixo pra vocês verem. Lá eu contei pra vocês que sempre, né, durante o meu namoro, eu e minha esposa, a gente sempre conversou sobre vários assuntos relacionados a casamento. E esse foi um dos assuntos que a gente conversou e foram meses, gente, meses discutindo, brigando, porque eu não queria ir para a igreja dele e nem ele queria vir para a minha igreja. E depois de bastante conversarmos, acabamos que eu acabei decidindo ir para a igreja do meu esposo, que é a nossa atual igreja hoje. Só, gente, que tem um pequeno detalhe. Sabe aquele momento em que você toma uma decisão, mas lá no seu interior você não quer aquilo? Foi isso que aconteceu comigo. Porque assim, eu decidi que eu ia para a igreja do meu esposo, mas eu não queria ir para lá, sabe? E então o que aconteceu? Logo após que a gente se casou, na realidade, olha, eu fui para minha antiga igreja um domingo antes do meu casamento, para vocês terem noção do quanto que eu não queria abandonar o meu ministério, né? E aí o que aconteceu, gente? Quando a gente se casa, muitas coisas novas acontecem, né? E comigo foi assim, eu arrumei um emprego novo uma semana antes de me casar. Eu tava fazendo faculdade e era bem no comecinho, eu acho que eu tava no terceiro ou quarto período, uma coisa assim. Então tudo era muito novo pra mim, sabe? E a igreja foi uma das coisas novas também pra mim. Porque eu deixei de fazer parte de uma igreja onde eu conhecia todo mundo, onde eu tinha contato com todo mundo e comecei a fazer parte de um outro ministério bem diferente do meu. O ritmo era diferente, o culto era diferente, as pessoas eram diferentes, tudo era muito novo. Então assim, no começo do meu casamento, eu não tive tantas dificuldades, sabe? Com o trabalho, com a faculdade e com a vida de casada em si. Mas em relação à mudança de igreja, foi um baque pra mim, foi bem difícil. E quando eu comecei, né, a ir nos cultos dessa minha nova igreja, as pessoas me recebiam muito bem, sabe? Me abraçavam, me beijavam, me tratavam com muito carinho. Só que eu não queria estar ali, gente. Era isso. Então o que acontecia? Eu não era tão agradável assim com as pessoas. Eu só ria, falava paz do Senhor, falava com as pessoas, mas eu não era tão agradável. E por conta disso, eu passei 6 meses. Foram 6 meses de adaptação. 6 meses em que eu ia para os cultos e eu não queria estar ali, literalmente. 6 meses em que eu, infelizmente,
não orava direito, não lia a palavra direito, não tinha muito relacionamento com Deus. E isso não por conta da igreja, ou por conta do pastor, ou por conta das pessoas, mas por conta de mim. Era algo que eu não queria. Sabe quando Deus ele tem um propósito na nossa vida? Quando Deus fala assim, filha, vai pela direita, segue isso daqui, mas você não quer aquilo, você quer seguir pelo lado contrário. Igual Jonas, sabe? Deus mandou ele para um lugar e ele comprou a passagem para ir para um lugar diferente. Foi assim comigo. Deus queria que eu estivesse naquele ministério junto com meu esposo, mas eu não queria fazer parte daquele ministério. Então o que eu fazia? Eu praticamente todos os domingos, não todos, não vou exagerar, mas vários domingos eu chegava em casa chorando, em plantos, porque eu não queria ir para aquela igreja. Sabe? Um drama danado, uma imaturidade que só Jesus na causa. Graças a Deus eu me melhorei, né amor? Graças a Deus. E graças também ao meu esposo, porque ele me ajudou muito durante esse período de adaptação. Ele sempre conversava comigo. E o que aconteceu, gente? Depois de 6 meses, nesse drama todo, eu cheguei em casa um domingo, que tinha sido um culto, sabe? Muito abençoado. E nesse domingo, quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar, gente, porque eu tava morrendo de saudade da minha antiga igreja, eu não queria ficar naquela igreja, né? Só Deus na minha vida. E o meu esposo, ele chegou pra mim e foi super realista. Ele falou comigo que a forma como eu tava andando, com certeza Deus não estava se agradando. Ele falou pra mim que Deus não queria que eu ficasse daquela maneira, sabe? Da maneira em que a pessoa não queria mais ler a palavra direito, a pessoa não queria mais orar direito, nem ir pra igreja eu queria mais. E ele me disse que era pra mim voltar pra minha antiga igreja. Só que eu não queria voltar pra minha antiga igreja sem ele, sem meu esposo. Porque era aquilo que eu tinha aprendido com o meu pastor, que o correto era estar na mesma igreja depois que a gente se casasse, né? E depois daquele dia que meu esposo teve essa conversa super séria comigo, que ele me deu um choque de realidade, eu comecei a mudar o meu pensamento e a entender qual era o propósito de Deus pra minha vida. Às vezes a gente acha que ficar em um lugar é melhor. Isso porque, assim, a gente está acostumado com as pessoas, a gente está acostumado com o ambiente, a gente está acostumado com tudo aquilo. E a gente não quer mudar, sabe? Sendo que muitas vezes a mudança é necessária. Principalmente quando é da vontade de Deus, quando Deus quer que a gente mude. Então é necessária, é preciso. E qual é a dica que eu quero dar pra vocês hoje? Se você aí que tá me assistindo é noiva, né, ou noivo, e você não sabe o que fazer, vocês só discutem porque não sabem pra qual igreja ir, a melhor coisa a se fazer é orar. Orar e pedir a direção de Deus, pedir a direção do Espírito Santo, para que Ele direcione vocês a escolher a melhor igreja. Seja a igreja do noivo, seja a igreja da noiva, ou seja uma outra igreja, né? Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um, então Ele vai saber dizer para você qual igreja você vai. E uma outra coisa, gente, uma outra dica muito importante é que você, principalmente nós mulheres, porque nós mulheres somos muito frágeis em relação a isso, a gente precisa preparar o nosso psicológico, sabe? Quando eu mudei de igreja, eu não preparei meu psicológico para tudo de novo que ia vir pra minha vida. Porque como eu já falei pra vocês, quando a gente se casa, muitas coisas novas acontecem, né? É tudo muito diferente. Você vai deixar a casa dos seus pais pra ter agora a sua casa com o seu esposo, você e o seu esposo. Então tudo é muito novo. E a igreja é algo que você precisa realmente preparar o seu psicológico para tudo isso que vai acontecer. Dê a oportunidade de conhecer uma nova família, porque a igreja é isso, é uma nova família. E se eu tivesse me dado essa oportunidade, sabe, ter passado esses 6 meses tendo a visão de que eu estaria conhecendo uma nova família, tudo teria sido muito diferente. E eu não teria ficado tão fraca espiritualmente durante aquele período, sabe? E graças a Deus, o meu esposo me ajudou bastante, né? E depois desses 6 meses eu comecei a orar mais, a ler mais, a conversar mais com Deus e consegui me fortalecer. Só que esse período de mudança de igreja é um período muito perigoso, porque quando você muda de ambiente, várias coisas acontecem e o que você não pode deixar é de enfraquecer espiritualmente. Você tem que se fortalecer. Sabe por quê? Às vezes a gente tem essa mania, eu tinha essa mania de tipo assim, vou sair da minha antiga igreja, então eu vou abandonar as pessoas que eu amo, vou abandonar meu pastor, vou abandonar minha pastora, sendo que não é assim, gente.
Você vai continuar amando seu pastor e amando a sua pastora, e eles vão continuar amando você da mesma forma. Você vai continuar tendo contato com as pessoas que você ama da outra igreja. É só você querer ter contato com elas. Até hoje eu converso com a minha melhor amiga e que era da mendiga igreja. A gente ainda tem contato. Quando eu vejo meu pastor, vejo minha pastora, eu falo com eles, eu amo eles, sou muito grata a eles. Só que foi preciso esse período para que eu aprendesse a me adaptar ao novo ambiente. E hoje eu digo que foi uma das melhores escolhas da minha vida ter mudado de igreja, ter ido para a igreja do meu esposo, que é a igreja que a gente faz parte hoje. Eu cresci muito, amadureci muito, foi uma mudança importante na minha vida. E principalmente foi uma mudança que Deus queria. E depois do momento que eu entendi isso, que eu entendi que era a vontade de Deus e que não há nada melhor do que a gente fazer a vontade de Deus, eu cresci, eu amadureci, eu mudei. E hoje eu já me vejo como uma outra pessoa, bem diferente de 3 anos atrás. Eu sou uma outra mulher. Isso espiritualmente falando, isso psicologicamente falando também, eu amadureci muito. Então assim, gente, você aí que não sabe o que fazer, já dei a dica. Ora primeiro, pede a direção de Deus para qual igreja você deve mudar, e depois que você mudar de igreja, que você já estiver dentro de outro ambiente, se prepara psicologicamente, ó. Já vai entendendo que o culto vai ser diferente, que as pessoas são diferentes, e que o que você vai estar ali fazendo não é olhando para as pessoas, não é olhando para aquele ambiente. Você vai estar ali com o mesmo propósito, adorando a Deus. É o propósito que a gente tem. Adorar Ele, pregar o seu evangelho, falar do seu amor. Esse é o nosso propósito. Então, pessoal, eu espero de coração que eu possa ter ajudado algumas e alguns de vocês com esse vídeo. Gostaria muito que vocês deixassem os comentários de vocês aqui abaixo e me falassem também, né, de repente, algum tema interessante que vocês queiram ver aqui no canal sobre vida de casada, algum outro tema. Me digam também se vocês gostaram, curtiram esse vídeo e esse tema, tá bom? E é isso aí, pessoal. Um beijão, um forte abraço e fiquem na paz.